Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre Python. Neste vídeo falarei sobre blocos de comandos, como delimitar um bloco em Python, e aproveitando o embalo, no vídeo seguinte eu já falarei a respeito de escopo de variáveis. No vídeo que falo sobre bloco main, o terceiro vídeo dessa série, eu falo sobre o bloco main, o bloco principal, nós vimos como delimitar um trecho de código com comandos que devem ser executados apenas quando o programa executa, iniciando pelo arquivo em questão, que será o arquivo principal do programa. Só para a gente relembrar, a escrita do bloco, a estrutura do bloco main era essa. Começava com a estrutura condicional if, em seguida eu tinha dois underlines, name, mais dois underlines, comparação de igualdade, são dois iguais, entre aspas, underline, underline, main e dois underlines. Em seguida tinha dois pontos e embaixo havia os comandos que seriam executados pelo bloco principal. Aqui comando 1, comando 2 e assim por diante. Okay? Então, neste vídeo que foi demonstrado, esse bloco, a gente já faz o uso de blocos de comandos. Um bloco de comando nada mais é do que um trecho separado do restante do código. E a definição desse bloco é exatamente o que pretendo mostrar para você nesse vídeo. A definição começa através da utilização de alguma estrutura. Uma estrutura condicional, uma estrutura de repetição. E essas estruturas a maneira de se escrever uma estrutura é exatamente definindo uma condição e um bloco de comandos que vão executar baseado nessa condição. E o que vai indicar o início de um bloco é o fato de eu colocar dois pontos na linha anterior ao bloco. Então esses dois pontos indicam que as linhas seguintes, a linha ou as linhas seguintes, pode ser uma ou mais linhas, constituirão um bloco que eu estou querendo definir. Então, esse primeiro comando pertence ao bloco, esse segundo comando pertence ao bloco. E algo que você deve notar aqui é que a definição de um bloco em Python precisa necessariamente ter um espaçamento entre a coluna que o comando, que é a estrutura condicional, teve início, e o primeiro comando. Existe um espaçamento aqui que a gente chama de indentação. Então, um bloco ele precisa estar indentado para que a linguagem consiga interpretá-lo corretamente, interpretar o código de forma correta. E todos os demais comandos dentro desse bloco precisarão estar seguindo o mesmo alinhamento que o primeiro comando. Se eu tiver um comando com uma coluna a mais, por exemplo, um espaço a mais ou um espaço a menos, isso vai gerar um erro no momento de executar o código. Isso não pode existir, né? Então é uma maneira que a linguagem criou para obrigar que o programador mantenha o seu código perfeitamente indentado em todos os trechos possíveis. Se eu não seguir essa indentação, meu código não vai rodar corretamente, ok? Então é uma maneira de permitir que o código esteja sempre bem indentado, permitindo assim uma fácil leitura, uma fácil compreensão, uma fácil localização de eventuais erros. E como é que eu faço para informar que o bloco finalizou? Como é que eu faço para identificar o fim do bloco? Simplesmente recuo para a coluna que eu iniciei a estrutura condicional ou a estrutura de repetição. Então, quando eu volto para essa linha, os próximos comandos já estarão fora desse bloco. Eles já não mais pertencem ao bloco que foi definido logo acima. Eles estão fora desse bloco. Outra coisa que é possível é definir blocos dentro de blocos, ou seja, blocos alinhados. Se eu precisar definir novos blocos, isso também é possível. Basta que eu defina o meu bloco utilizando uma estrutura de condição ou então uma estrutura de repetição. Coloco dois pontos e em seguida eu já faço o espaçamento, eu já faço a indentação corretamente. E aqui eu coloco os meus comandos. Certo?
Observe que se eu estiver utilizando um editor de texto que compreenda a linguagem que eu estou trabalhando, alguns desses editores já vão inserir esse espaçamento, né, que é o caso aqui do Atom. Eu vou criar aqui um comando A igual a 10, outro comando B igual a 20, e aqui eu vou criar um novo bloco. Se A for maior do que B, 2 pontos. Então, quando eu coloco 2 pontos, o editor já entende que eu vou querer iniciar um novo bloco. Quando eu der Enter, ele já vai iniciar com a indentação aplicada. Aqui eu já posso inserir os meus comandos. Print A é maior do que B. E como eu falei, o bloco pode conter apenas um único comando, né? Para voltar para fora desse bloco, para sair do bloco, eu preciso voltar ao alinhamento que eu estava seguindo anteriormente a definição desse novo bloco. Então, a partir daqui, os comandos que surgirem aqui, eles já vão estar fora do if interno, mas vão estar dentro desse if aqui, esse if mais externo. Agora, se eu quiser que esse comando esteja fora de todos os dois ifs, todos os dois blocos, eu preciso voltar mais um espaçamento, né, voltar mais um pouco na indentação, tá bom? Então essa é a maneira que a gente cria, né, que a gente define blocos em Python. A maneira de você iniciar e finalizar um bloco é exatamente pela inserção dos 2 pontos, lá antes do primeiro comando, e o recuo após o último comando. Okay? Você ainda vai perceber aqui, não estranhe a ausência de parênteses, que é a maneira como você já deve estar acostumado lá nas outras linguagens, C, Java. Né? C e Java, eles obrigam, a linguagem obriga que o programador utilize parênteses para envolver a condição da estrutura. Aqui no Python, eu sou livre para decidir se eu quero ou não utilizar esses parênteses. Se eu quiser, eu posso colocar, mas também se eu quiser, eu posso não utilizá-los. Isso aí fica a critério de cada desenvolvedor. Tudo bem? Bom, para não estender muito, vou ficar por aqui. Próximo vídeo, né, como eu já falei, vou abordar a respeito do escopo de variáveis nessa linguagem, na linguagem Python. Se você gostou, não vá embora sem clicar em gostei, para ajudar a propagação desse material. Se inscreva também no canal para receber atualizações e saber sempre de primeira mão quando um novo vídeo é disponibilizado. Peço também que compartilhe esse vídeo com seus contatos no Twitter, no Facebook, no Google+, para que eles também tenham a oportunidade de aprender de forma bem light e para ajudar também a divulgação do canal, ok? Agradeço por ter assistido, até o próximo vídeo, valeu, até mais!